I shared a little bit last night about my experience in business. Eu compartilhei com vocês ontem à noite um pouquinho da minha experiência como empreendedora. And one tool I want to give you guys today is the power of the prophetic. E uma ferramenta que eu quero dar a vocês hoje é o poder do profético. I was a woman in a male-dominated industry. Eu sou uma mulher num lugar dominado por homens. And so I really had to hold on to God's word over my life. Então eu realmente tive que me agarrar à palavra de Deus para a minha própria vida. The prophetic words I had received and what Scripture said for me. As palavras proféticas que eu recebi e o que as escrituras dizem a meu respeito. So Jonathan talked today about vision and having a God-sized vision. Então, o Jonathan falou hoje sobre visão e ter uma visão do tamanho de Deus. Kara talked about the seed that God's already planted inside of you. A Kara falou sobre a semente que Deus já colocou dentro de você. Janine let us know that it is entirely possible with God. E a Janine nos explicou que é totalmente possível com Deus. And Andy gave us our next steps for clarity in hearing God's voice. E o Andy nos deu os próximos passos para a claridade ao andar com Deus. And I'm going to teach you how to contend for the vision, for the seed, the fact that it's possible, and your next steps through the prophetic. E eu vou dar para você então como lutar para a visão, para os próximos passos. E eu esqueci porque ela falou muito rápido. Os próximos passos e a semente, como agarrar esta semente. And so I'm going to give you some examples of how to utilize the prophetic in the marketplace and in your business. Então eu vou te dar alguns exemplos como usar o ministério profético no seu mercado de trabalho e na sua empresa. So I recently heard an example Bill Johnson gave. Eu recentemente ouvi um exemplo que o pastor Bill Johnson deu. And he is a pastor at a large church in the States. E ele é um pastor de uma igreja muito grande nos Estados Unidos. And every Sunday, he would want to watch his favorite football team. E todo domingo ele gosta de assistir o seu futebol americano, seu time favorito. But the game was always played while he was preaching. Mas claro, o jogo sempre passava na hora que ele estava pregando na igreja. So he had to record the game on his TV. Então ele tinha que gravar o jogo na televisão. And his favorite team is the San Francisco E 49ers. o time favorito dele é o São Francisco 49. And so when he got home, if he saw the score, Então quando ele chegava em casa, se ele visse quem ganhou ou perdeu, and the 49ers won, he'd watch the game. e se o 49 ganhou, ele assistia o jogo. But if they lost, Mas he se eles wouldn't watch the perderam, game. ele nem assistia. And so the point of that was he would turn on the game because he knew the 49ers were already going to win. Então ele só assistia, o ponto é, ele só assistia porque ele sabia que o 49 tinha ganhado o jogo. And it could be the fourth quarter, E pode ter sido que eles ganharam no último tempo, the 49ers are losing, ou que eles estão perdendo no último tempo. he wouldn't turn off the TV Ele não desligava a TV, because he already knew the outcome. The 49ers were going to win. porque ele já sabia do final, o 49 ia ganhar. That is what the prophetic is like in our life. É assim que é o profético na nossa vida. We know the outcome because of the word that we have spoken by the Lord. Nós já sabemos o final da história porque nós conhecemos a palavra que foi liberada na palavra de Deus. We know the outcome. Nós sabemos o final. We don't have to quit. We don't have to throw in the towel. Nós não precisamos desistir, nós não precisamos ficar desapontados. Because we know what the Lord has already said about our business or Porque our nós já family or our life. Nós já sabemos o que Deus falou sobre a nossa empresa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Just like Bill Johnson didn't turn off the game because he thought they might lose. Assim como o Bill Johnson não desligava a TV porque ele achava que eles vão perder. He would watch it through to the end because he already knew the outcome. Ele assistia até o final porque ele já sabia do final. The prophetic is like that in our lives. We know the outcome of what God has said for us. O profético é assim na nossa vida. Nós já sabemos o final do que Deus já falou sobre nós. There was a time in our business we had a lawsuit that someone filed against us. Houve um tempo na nossa vida em que uma pessoa fez um processo contra a nossa empresa. And I went to the Lord and I asked him about the situation. E eu fui ao Senhor e perguntei a Ele sobre essa situação. And I heard the Lord say in my heart, "It's finished." Eu ouvi o Senhor dizer em meu coração, está consumado. So for the next 8 to 10 months, Então, nos próximos 8 a 10 meses,
Every time we got served another stack of papers from the attorneys. Toda vez que o advogado chegava com um novo monte de papel. Every time people in the development were talking about us. Toda vez que alguém lá no trabalho falava ao nosso respeito. I would remind myself of the word the Lord had given me. Eu lembrava a mim mesma da palavra que o Senhor já tinha me dado. It's finished. Está consumado, está terminado. There was another time that in business there was the Lord had spoken to me about being completely debt free. Uma vez também no meu trabalho, no meu trabalho, Deus falou sobre ser completamente livre de dívidas. So we had a big deal coming up that we were responsible for paying for. Então nós tivemos um grande contrato que estava para chegar e nós éramos responsáveis por pagar aquele contrato. And I kept reminding the Lord because I had written the word down on a piece of paper. Então eu continuava lembrando ao Senhor porque eu havia escrito em um pedaço de papel aquela palavra. And I kept going to the Lord and said, "You said we would be debt free." E eu pegava aquele papel e falava: "Tu dissestes que nós ficaríamos sem nenhuma dívida. It's your will, so it's your bill to pay for." Essa é a sua vontade e essa é a sua conta a pagar. A palavra conta e vontade, elas rimam. Então, é a sua conta, você paga. And so for about 6 months, I had to contend with those words that the Lord had given me. Então, por 6 meses, eu tive que lutar com essa palavra que o Senhor já tinha me dado. And so I want to, Faye, will you read Psalms 139, 16 and 17? Salmo 139, 16, 17. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. And so everything over our life is already written for us. Tudo a respeito da nossa vida já foi escrito. It is why it is so important for you to value the prophetic words given to you. É por isso que é muito importante que você valorize as palavras proféticas que já foram liberadas sobre você. Either the word through scripture or the word spoken by someone else to you. Ou a palavra escrita na Bíblia ou uma palavra liberada por outra pessoa a seu respeito. The other part of it is Hebrews 11:3. A outra palavra em Hebreus 11:3 que diz: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se pode ver. Our job is to frame up because we have the ability to speak just like God does. O nosso trabalho é de colocar essa palavra em evidência, porque nós temos a habilidade de ver tanto como o que Deus falou. And Hebrews tells us that God framed up the world by his words. E em Hebreus diz que Deus fez aquilo, ele colocou em evidência aquilo ele fez aquilo por sua palavra. And so we know through the prophetic what God has said over us. Então nós sabemos através do profético o que Deus falou a nosso respeito. And so we frame up by what we say. Então nós nós declaramos o que foi dito. And so it's important for you to know what God says over your life. Então é importante que você entenda o que Deus falou a seu respeito. Because when you have vision, porque quando você tem visão, and when God's planted that seed in your heart, e quando Deus coloca esta semente em seu coração, the enemy is going to try to come and steal that. O inimigo virá e tentará roubar isso de você. So you have to be able to hold on and contend for what the Lord has promised you. Então você tem que ter a habilidade de segurar e lutar por aquilo que Deus já falou sobre você. There was a season in our life that we were believing for something in our family. Houve uma estação na nossa vida em que nós estávamos crendo sobre algo para a nossa família. So for 8 months, every Wednesday, então por 8 meses, toda quarta-feira, I prayed and fasted for what the Lord had promised me. Eu orei e jejuei por aquilo que o Senhor havia prometido a mim. And in that time, we had another lawsuit in the business. E durante aquele tempo nós tivemos outro processo na nossa empresa. We made all the TV stations and the newspapers. Foi publicado na televisão, nos jornais. Not in a good way. Não de uma maneira boa. And this entire time, I held on to the promise that the Lord gave me. E durante aquele tempo todo, eu me segurei naquela promessa que o Senhor tinha me dado.
So when breakthrough came 8 months later, Então, quando o romper chegou 8 meses depois, it had already been so settled in my heart that the Lord was going to move on my behalf. já estava declarado em meu coração de que Deus moveria em meu favor. So what are you contending for in your life? Então, o que você está lutando na sua vida agora? As Christians, sometimes we think it's just God's responsibility. Como cristãos, muitas vezes nós pensamos que é apenas responsabilidade de Deus. We actually have the privilege of co-laboring with Him. Na verdade, nós temos o privilégio de trabalhar junto com Ele também. And actually, the Bible says, without faith, it is impossible to please Him. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. So we contend by attaching our faith to what is written over our life. Então nós lutamos para afirmar, para declarar o que já foi falado sobre a nossa vida. You know, there was a time in business that we were having a really hard time finding people to hire. Houve um tempo também na empresa em que tivemos muita dificuldade de achar mão de obra. And I held on to the verse that says, the Lord withholds no good thing from the righteous. E eu então me apeguei àquele versículo que diz que o Senhor não retém nada do justo. So I said, Lord, I need you to send me workers. Então eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me envie trabalhadores. Because your word for me is that you withhold nothing from me. Porque a sua palavra diz que o Senhor não segura, não retém nada de mim. I had to contend with that for almost 5 years for one position in our company. Eu tive que lutar sobre essa luta durante 5 anos para uma posição na nossa companhia. You know, even if you don't have a spoken prophetic word for an area of your life, mesmo que você não tenha recebido uma palavra profética falada sobre a sua vida, you have scripture that applies to your situation. Você tem a escritura que se aplica à sua situação. And it is our responsibility to see that seed that is planted being watered and to see growth. É a nossa responsabilidade de molhar a semente, regar a semente para que ela possa então crescer. How many of you want to see growth in your business or in the place that you work? Quantos de vocês querem ver crescimento em sua empresa ou no lugar que você trabalha? It is up to you. You are kingdom influencers. Isso depende de você. Você é um influenciador do reino. It's not up to your partner or your boss. Não é a respeito do seu parceiro, do seu chefe. It is actually the kingly anointing that you carry brings change. É justamente vindo da unção que você carrega de rei e sacerdote que muda. And we can bring change by agreeing with the words over our life. E nós podemos trazer mudança ao concordar com as palavras de Deus sobre a nossa vida. Because when we agree with what heaven says, it affects everyone around us. Porque quando nós concordamos com o que o céu diz, afeta todos ao nosso redor. When Jonathan said his business grew 1,200%, quando o Jonathan falou que a empresa dele cresceu 1.200%, do you think it affected those around him? Você acha que isso afetou aqueles ao redor dele? You are an agent for change. Você é um agente de mudança. And so God is wanting to see the promises over your life realized. Então Deus quer ver as promessas liberadas sobre a sua vida se tornarem reais. You know, many of you may say, I understand that for me personally. Talvez você possa estar dizendo, eu entendo isso pessoalmente do que você está falando. But how do I utilize that in the workplace? Mas como que eu vou usar essa informação no meu local de trabalho? I want to tell you a story. Quero te contar uma história. There was a young man who came to the altar for prayer at church. Houve um homem jovem que veio pedir oração. And the pastor looked at him. E o pastor olhou para ele. And just had a quick prophetic word for him. E ele tem uma palavra profética muito curta para ele. And he said, "Honey, you will amount to something." E ele falou, querido, honey, querido, você vai valer a pena. Now that's kind of an odd word for a man to give another man. Isso é uma palavra estranha para um homem dar para outro homem. But the man just started crying. Mas aquele homem começou a chorar. The pastor asked him, "Can you tell me what this meant to you?" Você pode então me dizer, o pastor perguntou, o que significa essa palavra para você? And he said, "My father was not a kind man." O meu pai não foi um homem bondoso, ele falou. But his nickname for me was Honey. Mas o apelido dele para mim era Honey, querido.
And on his deathbed, the last thing he said to me E na hora que ele estava morrendo, a última palavra que ele falou para mim is, honey, you will never amount to anything. foi, querido, você não vale para nada. Você nunca valerá para nada. So that prophetic word unlocked something on the inside of that man. Então aquela palavra profética destravou algo na vida daquele homem. To uproot the lie that had been said by his father, Para desarraigar aquela mentira que foi falada do seu próprio pai. but also for him to realize that anything is possible. Mas também para que ele pudesse perceber que tudo é possível. You have that ability to look at coworkers and do the exact same thing. Você tem a habilidade de olhar para as pessoas com quem você trabalha e fazer a mesma coisa. I have a coworker I work with at Global Awakening Eu tenho uma pessoa que eu trabalho na Global Awakening, no Ministério Global Awakening, who has always been passed over for every opportunity. que foi sempre deixada para trás em toda e qualquer oportunidade. So I started asking the Lord, what does this man carry? Então eu comecei a perguntar ao Senhor, o que este homem carrega? É um trabalhador. O que este homem carrega? And I walked in his office one day E um dia eu entrei no escritório dele. and I said, I just want to encourage you that there's more to you than meets the eye. Eu só quero te encorajar hoje de que tem muito mais para você do que você possa imaginar. And he just stopped and looked at me. Ele parou e me olhou He said, why do you say that? e falou, por que você está dizendo isso? And I said, the Lord says that. E eu falei, eu ouvi o Senhor dizer isso. So over the next year, Então, durante o próximo ano, I would stop by his office eu parava no escritório dele and call out the gifts and talents I saw in him. e eu chamava para fora os dons e talentos que eu via na vida dele. And in the course of a year, E durante aquele ano todo, he is now leading one of our departments at Global Awakening. ele foi promovido, ele lidera um departamento na Global Awakening. And it's something he never would have stepped in if I hadn't called out what the Lord placed in him. E isso é algo que ele não teria se posicionado se eu não tivesse chamado essa posição dele, esse dom dele na vida dele durante aquele ano. And it's not just about that man now having a new job. Não é apenas aquele homem ter um novo trabalho, uma nova posição. He got a major pay increase because of his new position. O salário dele também aumentou exponencialmente por causa daquela nova posição. His wife was able to quit her job A esposa dele pôde então deixar de trabalhar and stay home with their kids. e ficar em casa com seus filhos. And he has hope for where God's going to use him in the future. E agora ele tem uma esperança de que Deus irá usá-lo mais ainda no futuro. And it's all based on me calling out what God had already placed in him. Isso tudo é baseado no que eu chamei na vida dele, do que Deus já tinha colocado sobre ele. We're going to do an activation, so I want everybody to stand up. Nós vamos fazer um jogo de ativação, então eu quero convidar vocês a se colocar de pé. E primeiro nós vamos fazer uma oração para que você possa ouvir a voz de Deus. Então respira fundo. Espírito Santo, nós te convidamos para vir e remover qualquer medo, qualquer intimidação, qualquer ansiedade. Nós somos suas ovelhas. A tua palavra diz que a ovelha ouve o bom pastor e nós queremos ouvir a sua voz. Libera sobre nós a sua voz nessa manhã, com a paz de Jesus, o príncipe da paz, em nome de Jesus. In Jesus' name. Okay, pair up with someone you don't know well. Você vai fazer uma parceria com alguém que você não conhece bem. Um estranho aí do lado. Procure um par. And ask the Lord what Bible character they remind you of and why. E você vai perguntar ao Senhor, que personagem bíblico você se lembra ao olhar para essa pessoa? O Senhor vai te dizer um personagem bíblico. And then you'll switch and you share with the other person. E depois você vai trocar. A pessoa que o recebeu vai falar a seu respeito. Okay. Prontos? Vai lá, lembra da mãozinha. Personagem bíblico. Pode ir. Não se esqueça de dizer por que essa pessoa te lembra desse personagem bíblico. E tenha certeza que cada um vai. Ok. Vou repetir de novo. Ok. Vamos dizer, eu olho para a Catarina e eu falo, Catarina, você me lembra da rainha Esther.
porque você anda como uma rainha. Aí a Catarina vai falar, Fernanda, você também me lembra da rainha Esther, porque você também gosta dos brilhos. Eu fiz um exemplo bem simples para vocês entenderem. Então, um personagem bíblico, um homem, rei Davi, porque você é forte, ou um caráter que o Senhor vai revelar a você. É algo profético. Se você já terminou, volte ao mesmo parceiro e fale um versículo da Bíblia que o Senhor está te lembrando. Vamos dizer, Catarina, eu vejo para você Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada vai faltar na sua vida. E aí a Catarina então vai falar um versículo para mim que Deus falou para ela. Agora vocês. Okay, so every one of you now has 2 prophetic words. Todos vocês agora têm 2 palavras proféticas. What Bible character you're like and what verse the Lord had for you. Um personagem bíblico com quem você se parece e um versículo da palavra de Deus. So your job is to write those down. O seu trabalho é escrever essas palavras que você recebeu. And it gives you ammunition to contend with for your destiny. E ele te dá munição para que você possa lutar com essa palavra recebida hoje. Because 1 Timothy 1:18, porque 1 Timóteo 1:18 diz: dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. So it gives you fuel to contend with. Então ele te dá a munição para você lutar. So as you write out your vision, então enquanto você escreve a visão, you put prophetic words with it that you've been given. Você coloca as palavras proféticas que foram dadas, or Bible verses with it. Ou os versículos que foram entregues. So as you see the vision start to come to pass, e quando você vê a visão se tornar realidade, you can contend for parts of it that are delayed. Você pode lutar pelas partes que estão atrasadas. And you can start framing up with your words. E você pode declarar com as suas palavras what already has been written in heaven over your life. O que já está escrito no céu a respeito da sua vida. And so it is so important for you to value the prophetic words. Então é muito importante que você valorize as palavras proféticas. Because it's actually your way of partnering with heaven's reality. Porque é a sua maneira de fazer uma parceria com a realidade do céu. And our team has such a high value for the prophetic. O nosso time tem um valor muito alto a respeito do profético.